Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz Henrique. Estamos aqui para iniciar mais uma aula. Agora falando um pouco sobre agora as transformações termodinâmicas, né? E esse conceito da transformação termodinâmica está relacionada para que a massa de um gás com temperatura, volume, pressão variáveis ou estáveis e que encontra sempre no estado de equilíbrio, né? Quando a gente fala um pouco sobre transformações termodinâmicas, estamos falando também sobre as três variáveis de estado de um gás, né? Três variáveis de estado de um gás, que são eles: pressão, volume e temperatura, beleza? Então, pessoal, sobre essas três variáveis de estado, antes mesmo da gente dar sobre as transformações termodinâmicas, tem que entender um pouco sobre o que é um gás, né? E o conceito chamamos de gás o vapor de uma substância cuja temperatura esteja acima da temperatura crítica, né? Exemplo disso, temos aí uma tabela com algumas temperaturas, né? E suas temperaturas críticas, uma substância e suas temperaturas críticas, beleza? Como, por exemplo, o hidrogênio, onde temos aí hidrogênio com temperatura crítica equivalente a menos 240 graus Celsius, nitrogênio a menos 47 graus Celsius, entre outros, beleza? Aí, dando início às nossas transformações termodinâmicas, a primeira transformação termodinâmica que nós temos aqui é a transformação isotérmica, né? E como foi assim falado anteriormente, para transformações termodinâmicas, a gente vai envolver as três variáveis de estado: pressão, volume e temperatura, sobre nada mais que um estado de equilíbrio. Então, a primeira transformação que nós temos aqui é a transformação isotérmica. Por definição, né, a palavra iso é referente igual, né? A temperatura, então, essa definição isotérmica está nos informando que essa transformação, a temperatura, ela é uma constante, ou seja, aqui nós temos a primeira variável de estado constante, beleza? Ou seja, então o que vai variar nessa transformação aqui são as variáveis de estado de pressão e volume. Essa transformação também é conhecida como a transformação de lei de Boyle, entendeu? Boyle descreve que a temperatura permanece constante, como eu já falei, né? Enquanto a pressão a pressão varia em função do volume. Aí observe o seguinte, gente. Eu quero deixar claro para vocês que nessa variação entre pressão e volume é uma variação inversamente proporcionais, beleza? Por exemplo, como assim, professor, inversamente proporcional? Observe aqui a imagem, de acordo que aqui nós temos um volume de 2 litros e uma pressão inicial de 1 atm. Entretanto, quando a gente aumenta a pressão para 2 atm, acontece uma variação no volume para 1 litro. Ou seja, aqui está nos informando que, de acordo com a pressão ela aumente, o volume ele tende a diminuir. A mesma coisa se o volume aumentasse, a pressão ela iria diminuir. Entendeu, pessoal? Aí veja bem. Aí aqui, ó. Observe isso também aqui em forma de gráfico, né? Eu tenho aqui a pressão, eu tenho aqui o volume. De acordo que o volume foi aumentando, né? Foi aumentando. Observe então que a pressão ela foi diminuindo, beleza? Então eles são inversamente proporcionais. Se a pressão diminuir, o volume aumenta. Se a pressão aumentar, o volume diminui. Aqui está um exemplo aqui da transformação isotérmica. Como a gente pode calcular? Observe que a equação aqui, a pressão, nós temos P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Pressão inicial, P1,
é igual a vezes volume inicial, V1, é igual a pressão final, P2, e volume final, P2. Beleza? Aqui nós temos, então, a nossa equação para resolver essa transformação. Aí, para entrar no nosso exemplo, nós precisamos saber que essas variáveis de estado apresentam algumas unidades de medida. Por exemplo, para pressão, nós temos essas unidades, essas 5 unidades de medida aqui. São elas que a gente vai mais utilizar, beleza? Nós temos o milímetro de mercúrio, que é o mmHg, que em referência à pressão atmosférica equivale a 760. Nós temos a unidade atmosfera, que é o ATM, que equivale a 1. Temos o Pascal, o PA, que equivale a 1,03 vezes 10 elevado a 5. Temos o Bar, que é mais ou menos equivalente a 1. E o Torr, que é 760. Essas unidades aqui nós estamos referente à pressão, viu, pessoal? Para o volume, nós temos essas outras aqui, beleza? Mas inicialmente eu já vos digo que a gente vai mais utilizar nas transformações termodinâmicas o litro e o mililitro, ok? São as que mais vão ser priorizadas para a gente. Então vamos lá. Para ficar mais claro, nós temos um pequeno exemplo, viu? Onde este exemplo ele está relacionado à transformação termodinâmica, né? Transformação termodinâmica é esta, a gente vai identificar, beleza? Então, temos aqui, ó, certa quantidade de um gás ocupa um volume de 120 litros e uma pressão de 700 milímetros de mercúrio e temperatura de 20 graus Celsius. Qual será a pressão, ou seja, a nova pressão, nosso V2 aqui, que a gente encontra o P2, na verdade, desculpa. Nossa pressão, quando o volume for apenas 30 litros, mantendo-se o quê? A temperatura constante. Observe que aqui ele já nos informa que realmente é uma questão de transformação isotérmica, porque ele está nos informando que a temperatura ela permanece a mesma, né? Logo, a gente vai utilizar essa equação que eu lhe mostrei a vocês. P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Então, vamos lá. O que é a nossa pressão inicial, inicialmente? Nossa pressão inicial, nosso P1, ele equivale a 700 milímetros de mercúrio. 700 Hg, né? Onde ele também nos informa também que nosso volume inicial, lá no início do iniciado, equivale a 120 litros, né? Então, para a gente encontrar a nossa pressão final, né? Quando o volume diminui, o nosso V2 diminui para 30 litros. Então, a gente vai utilizar essa equaçãozinha aí, né? Então, vamos lá substituir nossos valores na equação. O valor de P1 equivale a 700 vezes o volume inicial, que é 120, né? Igual, nós temos aí o nosso P2, repetimos aqui P2, que a gente quer encontrar, vezes nosso volume final, que é 30 litros. Ok? Então vamos lá resolver agora separadamente. 700 vezes 120, depois nós resolveremos o P2 vezes 30. Ok? Então vamos lá. 700 vezes 120 equivale a 84.000. Ok? E aqui repetimos o seguinte. O P2, que é o que a gente quer encontrar, né? A gente já pode isolar ele aqui. E pegamos o 30 e passamos ele agora para depois da igualdade, sendo como divisor, ficando da seguinte maneira. Eu vou ter 84 mil
dividido por 30, né? Igual P2. É o valor de P2 que a gente quer encontrar, né? E aí agora é só fazer o 84 dividido, 84.000 dividido por 30, né? Para nós termos aí nossa pressão. Então, o valor total da pressão final equivale a 2.800 milímetros de mercúrio, ok? Um exemplo aqui só para a gente, como a gente pode utilizar essa equação da pressão, da transformação isotérmica, né? Então a resposta aqui se fosse a letra A, ok? Na sequência, temos aqui uma outra transformação, conhecida também como transformação isobárica. Quando ocorre uma transformação termodinâmica sem que a pressão do gás varie, dizemos que esse gás sofreu, então, uma transformação isobárica, também conhecida como lei de Charles ou de Lussat, em a razão entre o volume e temperatura absoluta de determinado gás durante a transformação isobárica constante, ou seja, a pressão, nesse caso aqui, ela é uma constante. Lembra das três variáveis de estado que eu falei, pressão, volume e temperatura. Em cada transformação termodinâmica, uma delas é a constante. Neste caso aqui, agora nós temos como constante a pressão. Entretanto, nesse conceito da transformação isobárica, se a pressão é constante e vai variar o volume e a temperatura, de acordo com o aumento da temperatura, o volume tende a aumentar também, ok? Então, neste caso da transformação isobárica, ela é proporcional, ou seja, o aumento da temperatura faz com que o volume aumente também nas mesmas proporções, né? Observe aí essas duas imagens. Na primeira imagem, nós temos aqui um estado 1 inicial, né? Como estamos vendo aqui que a pressão é constante, observamos que nós temos um volume com uma determinada aqui temperatura. Quando foi aumentada a temperatura para outro valor, o volume também aumentou. Então, é isso que eu acabei de falar para vocês, são proporcionais. É aqui no gráfico mesmo. De acordo com que o volume, a temperatura foi aumentando, o volume também foi aumentando. Isso em formas de proporção, nas mesmas proporções. Para a gente utilizar, então, o conceito da transformação isobárica e queremos calcular, né, essa relação proporcional, usamos essa equação aqui, onde não tem agora a pressão, mas sim o volume pela temperatura. Então, as variáveis são o P1, que é o volume inicial, T1, que é a temperatura inicial, V2, que é o volume final, e T2, que é a temperatura final. Aqui ao lado eu coloquei para vocês, né, o quesito de conversão de temperatura de Celsius para Kelvin e de Kelvin para de Celsius para Kelvin e de Kelvin para Celsius para vocês, para no caso a gente necessite transformar alguma temperatura, a gente faz essa transformação antes da resolução do cálculo, beleza? Então vamos lá aqui para eu ter um exemplo. Um exemplo diz o seguinte: uma pressão constante, então já faz que essa questão realmente está se tratando de uma transformação isobárica. Um gás é aquecido até que seu volume inicial de 150 litros dobre. Ou seja, nosso volume inicial é 150 litros, ok? Porém, esse gás ele foi aquecido até que o volume inicial, que é esse nosso V1, dobrasse. Ou seja, então ele já também nos diz que o volume também final o dobro de 150, então dá 300 litros, ok? Espero que estejam compreendendo. Se a temperatura agora inicial, a temperatura agora, se a temperatura inicial do gás era 20 graus Celsius,
Qual deve ser a temperatura final na escala Kelvin? Ó, ele quer nossa temperatura aí na escala Kelvin. Porém, ele nos dá aqui a temperatura, nosso T1, foi de 30 graus Celsius. E ele quer que a gente encontre nossa segunda temperatura, ok? Antes da gente chegar na fórmula para resolver, nós obrigatoriamente precisamos já converter aí a nossa temperatura, né? Que eu acabei colocando aqui 30 graus Celsius, mas na questão é 20, eu acabei me equivocando. Vou colocar aqui para vocês, consertar para vocês aqui, é 20 graus Celsius a nossa temperatura, ok? Então, para a gente converter, ó, para a temperatura em Kelvin, ó, se eu quero a temperatura em Kelvin, eu pego a temperatura em graus Celsius e somo mais 273,15, ok? Né? Esse vírgula 15 a gente pode deixar ele fora para resolver direto, entendeu? Então, 20 mais 273 é igual a 293 Kelvin, ok? Pronto, já convertemos aí então nossa temperatura, beleza? Agora é só substituir na equação. O valor de volume inicial, né, que nosso V1 é 150 litros. Passando para essa aqui para vocês não trabalharem. 150, né, dividido pela nossa temperatura inicial, que é a que nós achamos ela em Kelvin, que é 293, igual a nossa volume final, que é 300, ok? Dividido por nossa temperatura final, que é o que a gente quer encontrar. Após chegar nessa montagem da equação, né, a gente vai usar a regra básica, né, que é a regra do 3, e multiplicar aqui pelos extremos. Então, 150 vezes o T2 e o 293 vezes o 300. E temos o seguinte, 150 vezes T2, a gente repete. A gente tem que encontrar a temperatura e depois nós iremos isolar esse T2. 293 vezes 300 dá 87.900. Ok? Então, como a gente agora quer encontrar o T2, esses 150 tem que passar para o outro lado da igualdade, isolando o T2. Então, mas ele não vai ficar na parte superior, né? Ele vai ser nosso divisor. Então, temos o seguinte agora. Vou colocar aqui em cima. T2 vai ser igual a 87.900 dividido por 150, ok? Aí agora é só fazer. T2 é igual a 87.900 dividido por 150 equivale a 586 Kelvin, ok? Aqui é a resposta do nosso exemplo. Espero que esteja compreendendo a resolução e o uso dessa equação. Ou seja, a resposta aqui é 586. Ok? Agora aqui nós chegamos nessa última transformação termodinâmica, que é conhecida como transformação isovolumétrica ou isocórica. Ok? Dizemos que quando ocorre uma transformação termodinâmica sem que o volume do gás varie, dizemos que o gás sofreu uma transformação isovolumétrica ou isocórica. Ou seja, nesta transformação, a única variável do estado que não foi constante ainda é o volume. Ou seja, neste caso, nesta transformação, o volume é nossa
constante. Ok? Essa constante. Então, também ela é conhecida como a lei de Charles, certo? E trago aqui dois exemplos para entendermos um pouco sobre essas transformações. Observe que aqui eu tenho um peso, né, referente a uma pressão inicial, e com determinada temperatura, sobre um volume constante. Quando eu aumentei essa temperatura, a pressão também aumentou, ou seja, referente agora a pressão e temperatura, eles são proporcionais, viu? Pressão e temperatura são proporcionais. Já a pressão e o volume, eles são inversamente proporcionais, beleza? Observa aqui o gráfico, de acordo com o aumento da temperatura, a pressão também aumenta. De acordo com o aumento da temperatura, a pressão também aumenta. Um exemplo clássico é a gente relaciona essa transformação com uma panela de pressão, né? Quando a gente tampa ela colocando ao fogo, aumentamos a temperatura, o aumento da pressão dela aumenta e isso fica difícil da gente, depois de abrir essa tampa, devido ao aumento da pressão pela temperatura. Então, sobre ainda a transformação isovolumétrica, nós temos a equação dessa transformação. Quero dizer a vocês que eu vou aqui rapidinho, vou consertar. Eu coloquei a equação da isobárica. Aqui nesse V1 é P1, referente à pressão. E a transformação isovolumétrica, o volume é constante. Ok? Deixa eu colocar aqui P1 e P2. Vocês não se confundirem. Ok? Desculpem aí essa variação. Okay? A pressão inicial dividido pela temperatura inicial, pressão final dividida pela temperatura final. Ok? E como eu já falei das unidades de medida, de conversão de temperatura e tudo mais, vamos logo para o exemplo. O exemplo diz o seguinte: um recipiente fechado com um volume V contém uma certa massa gasosa a temperatura de 27 graus Celsius, exercendo uma pressão de 760 milímetros de mercúrio. Após o aquecimento, verificou-se que o novo valor da pressão foi de 2 atm. Supondo desprezível a variação do volume, ou seja, o volume constante, então é uma questão isovolumétrica, qual é o valor da nova temperatura, agora em graus Celsius, do sistema? Ele dá aqui uma representação gráfica, né? Ele diz que a temperatura era 300 e a pressão inicial, nós temos que T1, 300 Kelvin, pressão inicial 760. Depois temos aqui uma pressão final de 1520, isso na escala de milímetros de mercúrio, ok? Aí quer saber qual será a nossa pressão, né? Nossa temperatura, ok? Então vamos lá para a nossa continha para a gente resolvermos aí. Ó, se a temperatura inicial, vamos lá, o valor da temperatura inicial é 27 graus Celsius, né? Lá na questão, esses 27 graus Celsius a gente teria que passar para Kelvin. Então a gente vai somar, aqui é nosso T1, ok? Mais 273. E 7 mais 273 equivale a 300 Kelvin. Estou refazendo aqui o valor da temperatura, mas ele já nos forneceu aqui, né? Nosso T1 aqui, 300 Kelvin. Ok? Aí, ó, ele nos dá também nossa pressão inicial, né? Pressão inicial, que foi de 760 milímetros de mercúrio.
Observe o seguinte, como a outra pressão, ela está em nossa pressão, nosso P2, ele está em ATM, então vamos pegar essa pressão inicial e converter ela para ATM. De que forma? Né? O valor de 760 milímetros de mercúrio, ele está no seu estado inicial, ou seja, normal, padrão. Então, quanto equivale 760 milímetros de mercúrio? 760 milímetros de mercúrio, deixa eu fazer uma coisinha aqui. É, assim, vou calcular aqui agora. 760 milímetros de mercúrio é a mesma coisa de 1 ATM, viu, pessoal? Mesma coisa de 1 ATM. Então, para a gente agora encontrar a nossa segunda temperatura em Kelvin, ou em Celsius, né? Então, vamos lá. Substituindo agora na equação, nós temos pressão inicial de 1 igual, dividido, né, na verdade, pela temperatura 300, ok? 300, igual a pressão final, é 2, dividido pelo T2, nossa temperatura final. Aí vamos fazer o mesmo esquema que a gente fez anteriormente, né? Multiplicar meio pelos extremos. 1 vezes T2, né, é igual a T2. Né? Não vai multiplicar 1 por T2. T2. Já vou colocar aqui direto. E 300 vezes 2 vai dar 600. Só que é 600 o quê? Kelvin. E ele quer temperatura em quê? Em Celsius. Então, agora a gente vai pegar esses 600 Kelvin e modificar ele para Celsius, usando essa outra equação aqui que eu já lhe mostrei. Ou seja, eu quero a temperatura em Celsius, eu pego o valor de Kelvin e diminuo agora, subtraio por 273. Vamos lá? Então, eu vou ter a temperatura em Celsius é igual a 600 Kelvin menos 273. Então, a temperatura em Celsius agora vai ser o quê? 600 menos 273 é igual a 327 graus Celsius. Ok? Então, a resposta aqui, resposta letra C. Letra C. Cuidado na hora de resolver essa transformação, que mesmo ela sendo proporcional, a gente pensa que vai dobrar nas mesmas proporções, mas também nós temos que ver em que unidade essas transformações estão sendo trabalhadas, para depois não sairmos equivocados, ok? Então, espero que eu tenha ajudado vocês com essa temática das transformações termodinâmicas e desde já agradeço, curtam esse vídeo, compartilhem, ok? Um abraço.